Pessoal, boa tarde. Eu sou o Vitor Justino, faço parte do Centro de Treinamento da Domínio. A gente vai estar continuando aí mais um treinamento sobre o domínio Folha, né? No dia de hoje, no caso, treinamento aí sobre cadastros de empregados e suas respectivas tabelas, né? Ou seja, que vão compor aí a parte do menu Arquivos, certo? E esses treinamentos do domínio Folha a gente tem realizado nesta semana, né? Então, são treinamentos um pouco mais para clientes ou usuários iniciantes, né? Então, é, são rotinas aqui de início, né? De situações aí de quem está aprendendo ou está tendo dúvida aí com as primeiras informações iniciais do sistema. E a partir daí a gente vai apresentando como realizar este cadastro de empregados, suas respectivas tabelas, né? E no final do treinamento a gente começa a tirar algumas dúvidas aí que surgiram durante o treinamento, tá? Se vocês tiverem qualquer problema com a sessão, tiverem qualquer dúvida, qualquer consideração a realizar, vocês podem estar enviando ali pelo bate-papo no canto direito da tela, tá? Então, vocês podem enviar ali que prontamente a gente vai estar auxiliando vocês, tá? E vai tentando é, gerar aí um auxílio para vocês, tá? Quanto às perguntas, vocês vão enviando também pelo bate-papo e ao final da apresentação aí eu tento responder as perguntas enviadas, aquilo que eu souber, né? Aquilo que eu não souber, a gente vai anotar aí para tentar preparar uma solução para essa situação, tá? Novamente, eu friso que o treinamento ele é um treinamento inicial, tá? Sobre a utilização aí do domínio Folha, tá? Ontem a gente trabalhou com base aí no cadastro de empresa, né? Nos parâmetros da empresa e hoje a gente vai estar fazendo a segunda parte aí que seria como cadastrar um empregado. Perfeito, pessoal? Vou dar continuidade aqui e vou abrir o meu domínio Folha. Bom, acessando aqui meu domínio Folha, né? Vou acessar com o meu usuário gerente novamente, né? Para que a gente possa acessar o banco de dados. Bom, pessoal, aqui está o domínio Folha aberto, né? Ontem, lembrando que a gente aí cadastrou a empresa 5 Thomson Reuters aqui para que a gente pudesse fazer a demonstração tanto de cadastro da empresa como também a sua respectiva parametrização, tá? A partir do momento que eu sou um usuário da Folha, né, e faço os cadastros ali da empresa, utilização do módulo Folha, eu tenho uma empresa, logicamente, para a ser feita a folha de pagamento, né? Mas o segundo passo é realizar os cadastros aí de tabelas, né? E também de empregados, tá? Então este procedimento a gente vai fazer através do menu arquivo, né? E o menu arquivo é o menu responsável aí por dar toda essa carga inicial do sistema, tá? Tanto de colaboradores como suas respectivas funções, seus cargos, jornadas, horários, alocar ele a um departamento, a um sindicato, né? Tudo isso vai ser gerado através do menu arquivo, tá? Lembrando que ontem eu ensinei para vocês a tecla do F1 ajuda, né? E hoje se eu apertar o F1, claro, aqui para acessarmos o menu ajuda da folha, né? E acessarmos o menu arquivo, nós vamos também ter a mesma consideração para poder verificar essas opções, tá? Como é que a gente vai proceder então para a gente fazer uma análise desse menu arquivo, né? Dessas tabelas e estar trabalhando em cima delas, tá? Então vamos realizar primeiramente um cadastro de algum empregado, tá? Onde eu vou explicar os campos, vou indicar qual a situação, o que que a gente deve verificar, qual a atenção para a gente poder estar comandando esse treinamento, tá? Então, primeiramente, vou acessar o menu Arquivo, opção Empregados, tá?
O aviso que é gerado é a indicação de que esse cadastro está vazio, né? Obviamente que essa empresa foi cadastrada ontem, né? E até então a gente não cadastrou nenhum colaborador, nenhum empregado, tá? O que que eu vou fazer aqui, pessoal, para explicar para vocês, tá? Então eu vou cadastrar um empregado, tá? E na medida que eu tiver que preencher esses campos, eu vou estar indicando no domínio Folha, tá? Onde é que a gente consulta isso, de onde é que a gente vem essa tela, enfim, tá? Para a gente poder estar realizando, tá? Então eu vou começar com um cadastro simples de empregado. Lembrando que essa empresa toda foi parametrizada no dia de ontem, a gente verificou as situações, né? E hoje eu vou cadastrar esse empregado. Então, iniciando aqui, o empregado será eu mesmo, tá? Vou preencher minhas informações aqui. E aqui o primeiro campo que a gente tem para preencher do empregado é exatamente o CPF, tá? Então eu vou colocar o meu CPF. E pessoal, coloquei o meu nome, né, e coloquei o CPF e a primeira mensagem que eu tenho ali de aviso do sistema, né, ele me dá a seguinte consideração: empregado já cadastrado, deseja importar os dados, sim ou não, tá? O que que seria esta mensagem, pessoal? Como eu tenho esse meu banco de dados teste, né, eu tenho o meu mesmo cadastro realizado em várias empresas, tá? Quando a gente identificar que esse cadastro já existe em uma outra empresa, tá? O sistema sempre, ao término do preenchimento do CNPJ, vai nos gerar o aviso se a gente deseja importar as informações que já foram cadastradas ou não, tá? Então, se eu clicar aqui sim, ele vai pegar todos os meus dados, já vai preencher de acordo com a outra empresa, tá? Os dados que eu me refiro, no caso, são os dados pessoais, os dados ali que são referentes ao empregado, né? E fica, claro, obviamente, o preenchimento aí de questões contratuais e salariais aí do empregado, tá? Neste caso, como a gente vai estar explicando do zero, eu vou clicar no botão não, tá? Mas sempre que essa mensagem aparecer para vocês, obviamente vocês vão estar sabendo que vocês estão cadastrando um empregado que ele já foi cadastrado anteriormente em alguma empresa, tá? Pode ser uma empresa diferente aí da empresa que você está utilizando e o sistema domínio sempre vai tentar otimizar esse cadastro, tentando já aproveitar fazendo essa importação dos dados, tá? Obviamente essa importação dos dados, ela precisa sempre de uma confirmação do usuário, então ao digitar o CPF, será aí gerada a mensagem para alertar o usuário do sistema que existe um empregado cadastrado, porém fica a critério dele se já quiser importar essas informações iniciais ou não, tá? É, as informações elas vão ser sempre importadas através do CPF, tá? Então o sistema localiza a duplicidade ou mais de um cadastro através do CPF do empregado, tá? Então a partir do CPF ele faz essa importação, ele faz essa busca dentro do sistema. Vou clicar aqui em não, pessoal, para a gente seguir o nosso cadastro, tá? E continuar aí as informações, tá? Cliquei em não, perfeito. Preenchi aqui primeiramente, pessoal, a gente viu que tem o código, né? A matrícula social e o nome do empregado, tá? Esses três campos aqui, primeiramente, o código, ele é sempre sequencial do sistema, tá? É um código gerado automático para o sistema. Cada empregado sempre vai ser identificado por um código, tá? Esse código ele vai sempre incluir empregados, estagiários e contribuintes, tá? Então, por exemplo, se às vezes você vai cadastrar um empregado, você não tem nenhum empregado cadastrado na empresa e você de repente abre essa tela e ele puxa um outro código de cadastro ali diferente de um, é porque possivelmente você tem um outro colaborador cadastrado que seria, no caso, contribuinte ou um estagiário, tá? Isso acontece, pessoal, e os códigos, essa tabela de código vai ser sempre sequencial para esses três tipos de tela, tá? Tanto para empregados, para contribuintes e para estagiários, tá? O campo matrícula social vai ser o campo responsável por enviar o código deste empregado lá no e-social, tá? Então todo empregado que é enviado por e-social, ele também gera um código, né, uma matrícula lá para o e-social, tá? E este campo aí é a matrícula social, tá? Ele sempre vai puxar sequencial também no sistema, tá? Um código não existente, mas para este campo a gente pode alterar e informar o código se o empregado já consta cadastrado lá no portal do e-social, perfeito? Quanto ao nome do empregado, né? Obviamente a gente tem que informar o nome do empregado. Neste caso aqui eu informei meu nome. Também não tem muito segredo, tá? O que eu gosto sempre de frisar aqui quando vamos preencher o nome do empregado, pessoal, é que procurem, né, escrever o nome de forma correta e, claro,
cuidado com o espaçamento, tá? O que que seria o espaçamento, tá? Aqui, por exemplo, meu nome aqui é Vitor César Justino, né? E entre o Vitor e o César eu tenho um espaço aqui para separar as palavras, obviamente, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente acaba clicando duas vezes na barra espaço, tá? E ele acaba gerando dois espaçamentos aqui, tá? Como vocês podem ver, tá? Isso pode gerar algum erro aí na hora de enviar o empregado para algum informativo. Por exemplo, o caso do E-Social, o caso, se eu não me engano, da RAIS ou da DIRF, ele acaba sempre fazendo uma confusão com esse espaçamento, tá? Então cuidem com esses espaçamentos, tá? Que a gente define eles como caracteres especiais, porque ele pode lá na frente acusar um erro para o empregado. Tá? A mesma coisa aqui no final do nome, né? Que muitas vezes as pessoas, os usuários acabam ali colocando um espaço no final do nome, tá? Então é muito importante que a gente já tenha essa visão, tá? E faça realmente tenha esse cuidado aí na hora de fazer essa consideração, tá? Aqui na parte do CPF, né? O CPF é a sua inscrição mesmo, tá? Então não tem muito erro, tá? Parte do PIS e do NIS, a gente vai preencher também o cadastro do PIS e do NIS aqui do empregado, tá? Lembrando que para esses dois campos, tanto o PIS como o CPF e ali o PIS e o NIS, né? Esses campos ali eles são validados, ou seja, só é possível colocar números que sejam válidos, tá? Ou seja, possuam uma sequência aí correta, tá? Campo qualificação vai indicar aí a qualificação cadastral do empregado para a gente verificar se os dados estão corretos, tá? Então eu vou tentar fazer aqui uma qualificação clicando no botão qualificar, né? Onde ele vai abrir o portal aqui do social para a gente poder qualificar essas informações, tá? Então eu vou preencher aqui, por exemplo, o nome do empregado, né? Aliás, ele já fez a qualificação, peço desculpa aqui. A única coisa aqui que não bateu é a data de nascimento, tá? Então é necessário aí que eu altere lá, porque a gente não chegou ainda no campo da qualificação, tá? Mas vai ser possível aí que a gente possa gerar essas informações. Então, eu vou fazer o seguinte, vou preencher primeiro o cadastro do empregado, para depois a gente gerar a qualificação cadastral. Feito isso, o primeiro campo aí que aparece para nós alocarmos é o serviço, tá? O que seria o serviço? Geralmente, se a gente apertar o botão F2 para consulta, a gente vai ver sempre que a gente possui já um serviço cadastrado, tá? E o serviço ele vem com o nome da empresa, tá? Seria o tipo de serviço ou a modalidade na qual o empregado está alocado, tá? Então, pessoal, a gente sabe aí que a gente sempre trabalha com uma empresa em questão, porém, né, por necessidade de empresas às vezes, né, ou por serviço de empresas, a gente acaba aí sendo alocado em obras, né, ou empreitadas, ou tomadores de serviço, onde é obrigado a empresa a passar a seguinte informação, né? Então vamos supor o cenário hoje que eu sou um pintor, né? Por exemplo, eu trabalho aí com questões de pintura e eu trabalho, sou empregado de uma empresa, tá? Essa empresa decidiu prestar serviço aí para a empresa B, tá? E no caso, né, me enviou lá para prestar esse serviço, tá? Quando eu for prestar esse serviço, eu vou estar alocado na outra empresa, obviamente, e essa informação ela precisa ir lá ser gerada para Cefip ou para o social, indicando que a gente estava vinculado ao tomador, tá? E isso é cadastrado sempre através do menu Arquivo Serviços, ou seja, é o cadastro dos serviços que vai determinar onde o empregado está alocado no momento, tá? O serviço 1 geralmente é sempre o serviço da empresa, tá? Então, ou seja, ele é sempre o estabelecimento da empresa e os demais serviços que a gente vem a criar aqui serão os serviços que a gente vai estar informando como tomador, como uma obra própria, como empreitada, enfim, como uma consideração em questão, tá? Neste caso aqui, como a gente não configurou o serviço ainda, né? A gente vai sempre verificar que o serviço 1 se ele está com os dados corretos da empresa. Então, aqui, obviamente, ele está puxando os dados iniciais da empresa, né, que ele já consegue puxar através do cadastro lá que a gente fez no menu controle empresas, mas faltam alguns dados aí a serem preenchidos, tá? Então, vou preencher aqui, por exemplo, o KNAI 2. O KNAI E-Social, tá? Que é a informação que vai para o E-Social, né? Aqui na guia social, muitas vezes eu preciso verificar os campos que estão informados aqui, porque também são informações que eu vou prestar para o social, tá? Então, vocês vão ver em treinamentos específicos do social a importância desses campos aqui e como eu avalio para cada empresa, tá? A mesma situação para guia contratações.
E aqui na guia Folha, né, na guia INSS, a gente vai começar a definir as características da empresa, tá? Então, toda empresa ela possui um código de, FPA, de FPAS, não, ou FPAS, tá? E isso é definido de acordo com a característica ou atividade da empresa, tá? Aqui, no caso, eu vou colocar um código fictício, tá, para essa empresa, tá? No caso, a empresa da Thomson Reuters, tá? Para a gente estar informando, mas você sempre que for cadastrar uma empresa, sempre que tiver uma empresa em questão, você deve avaliar o código que essa empresa está enquadrada, né? Avaliar com sua consultoria para poder realizar essa informação com a maior precisão possível e preenchendo aqui as questões de encargos e de tributação aí por parte da empresa, tá? Aqui no código de terceiros, vou informar o código de terceiros de acordo com o FPAS, né? O que seria o terceiro? Seria aquelas outras entidades, né? Aquele recolhimento que a gente faz para outras entidades aí e que a gente tem que recolher aí um percentual sobre a base de INSS, tá? Esse código também é prestado de acordo com a atividade, as características da empresa, tá? E ele vem em conjunto com o FPAS, tá? Também deve ser avaliado com a empresa ou com a consultoria para verificar qual é a informação a ser informada, tá? Aqui eu também vou colocar de um modo fictício, tá? Apenas para preenchimento da informação, tá? No campo INSS empresa, a gente vai colocar sempre o percentual de INSS patronal calculado sobre a base dos empregados, tá? Mesmo que a empresa tenha ou não INSS patronal a ser recolhido, a gente vai estar deixando essa informação, tá? Até porque se a empresa não for obrigada a recolher, por exemplo, como ela se fosse do Simples Nacional do anexo 1 a 3, 5 e 6, né? A gente já definiu isso lá no parâmetro da empresa e essa informação estaria já de acordo, não necessitando que o sistema calculasse a informação de INSS empresa, tá? Aqui no campo acidente de trabalho, a gente vai informar a informação do percentual do RAT, tá? Essa informação ela pode ser puxada conforme o KNAI da empresa, tá? Então a gente pode clicar no botão conforme KNAI, tá? E que através do KNAI informado aqui, ele vai puxar o percentual aqui de RAT, tá? Campo Prolabore autônomo aqui seria o valor patronal de INSS sobre os contribuintes e sobre os autônomos, tá? Que geralmente também beira aí na margem dos 20%, tá? Claro, em alguns casos específicos sendo um valor diferente, mas na maioria das vezes a gente informa 20%, tá? O código CFIP aqui é o código informado para a geração da CFIP, né? Então a gente tem aí para as empresas normais geralmente formado 115, 150 aí para tomadores, né? E o 155 lá para situações de empreitada, né? Ou obra própria, certo? Essas considerações são definidas através do manual da CFIP, né? E a gente preenche essa informação aqui para poder gerar a CFIP corretamente, tá? E por fim, o código de GPS, né? Então, se eu clicar aqui no botão de reticências do código de GPS, vocês vão poder verificar, né, todos os códigos de GPS possíveis para a emissão da guia da Previdência Social, tá? E escolher aquele que está enquadrado para a empresa, tá? Nesse caso aqui também, de forma fictícia, vou colocar o do 2100, que era para todas as empresas, pessoas jurídicas em geral, tá? Pessoal, são tudo informações que, que cabe à empresa estar prestando, tá? A empresa ter o conhecimento, não é? Ou aí o contador da empresa, para que essas informações sejam colocadas aí de forma corretas, né? E sejam dado continuidade correta também por parte do sistema ao calcular a folha, calcular encargo e tudo aquilo que depende através do cadastro, tá? Então eu vou informar aqui o código 1200, né? E ele vai estar ok, tá? Para a guia FGTS, seriam situações exclusivas de recolhimento FGTS, tá? Não são raros os casos que são utilizados, mas de toda forma aqui a gente vai só apenas preencher o banco, tá? Para a guia empreitada parcial e produção rural, elas só vão ser habilitadas se a empresa for uma empreitada parcial, né? Ou se ela tiver uma consideração de produção rural, tá? São configurações um pouco mais exclusivas, tá, de situações e que vocês vão poder verificar através de soluções aí da central de soluções, tá? Esse seria o cadastro do meu serviço, tá? Novamente eu friso que o serviço 1 geralmente é o serviço da empresa, tá? É o serviço que a gente utiliza para identificar a empresa e os demais serviços que a gente vem a cadastrar são para informar aquelas questões de obras, de empreitadas ali, tomadores, enfim, qualquer outra situação que a gente venha a ter, tá? Vou gravar esse serviço
E ele me dá o seguinte aviso, tá? A filial informada possui vigências da FAP posteriores à vigência existente para o cadastro de serviço, tá? Confirma a criação automática da vigência existente para o FAP nesse serviço. Eu vou informar sim, tá? Para que ele crie vigências para o FAP, tá? O FAP é um percentual aí calculado na folha que é multiplicado sobre o RAT, né? Então, FAP vezes o RAT para a gente poder ter o valor do nosso RAT, tá? O FAP ele é informado aqui no arquivo filiais, tá? Na parte de estabelecimento, onde a gente vai informar se a empresa tem mais de uma filial ou não, né? E é este campo exclusivo aqui da guia FAP que ele é informado, tá? A questão da vigência é que ele cria sempre uma vigência de acordo com o serviço, tá? De acordo com aquilo que a gente está prestando, tá? Então também é a informação do FAP exclusivo. Voltando aqui para o cadastro do empregado, né? A gente viu aí a primeira tela que a gente cadastrou, que foi a função do serviço, tá? A segunda tela que a gente vai definir é o próprio cargo do empregado, tá? Então também a gente pode consultar através do botão F2 o cargo cadastrado para o empregado, né? Aqui eu não tenho cargo cadastrado, então a gente vai prosseguir com o cadastro deste cargo, tá? Então você salva no arquivo cargos, vocês podem ver que ele me gerou a mensagem que o cadastro está vazio, tá? O que eu tenho que definir aqui, pessoal? Eu tenho que definir sempre o cargo do meu empregado, cadastrar esse cargo, tá? Então, ele também vai ter a consideração de que cada cargo tem um código exclusivo dentro do sistema. Após isso, ele tem um código e-social, tá? Que é o código que vai ser enviado para o e-social. E a gente precisa informar o código, desculpa, o nome do cargo em questão, tá? Aqui eu vou informar um nome de exemplo, tá? Vou colocar uma data de início deste cargo. Lembrando que, pessoal, que essa data de início tem que ser a data de início da utilização do cargo na empresa, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui a data 1/1 de 2019 e esse meu empregado colocar a admissão em 1/1 de 2018, não vai ser possível gravar o cadastro do empregado, porque ele vai indicar que o cargo em questão ele inicia a partir de uma data posterior à admissão do empregado, tá? Então, sempre que vocês forem realizar algum cadastramento aí, tanto do cargos, como do serviço, da própria jornada, enfim, vocês vão sempre ver que tem um campo início em, tá? Este campo a gente tem que ter muito cuidado com o preenchimento dele. Por quê? Porque se a gente preencher uma data posterior à data que a gente realmente necessita utilizar, a gente não vai estar conseguindo utilizar ele e vai ser necessário a edição deste cadastro ou até mesmo a realização de um novo, caso esse cadastro já esteja vinculado a algum empregado e posteriormente tenha tido algum tipo de cálculo. Perfeito? No campo CBO no 1994 seria a classificação da brasileira ocupacional de 1994, tá? Não é necessário preencher, tá? E para 2002 aqui seria a classificação brasileira de ocupações atualizada, tá? Essa sim, sendo necessário a gente realizar esse preenchimento, tá? Então vou aqui, ó, clicando no botão reticências, eu posso ver as tabelas de classificação de código brasileiro de ocupações disponíveis, tá? Para poder localizar o código desejado, tá? Então, neste caso aqui, vou selecionar um código aqui para essa situação, tá? Então, como eu informei meu código ele como meu cargo como diretor, eu vou informar o código do CBO também, respectivamente como diretor, tá? Então, nesse caso, eu aqui vou selecionar o código 12.10.10, tá? Ou seja, diretor-geral de empresas e organizações, exceto de interesse público, tá? Então, esse seria o CBO que eu utilizaria na minha informação, tá? Esse campo CBO a gente tem que também realizar sempre a informação dele, pois ele vai estar enviando essa informação para a Cefip, tá? Aqui no quadro PPP, esse quadro está referente aí às situações de perfil profissional. Deixa eu até apertar F1 aqui, pessoal, para falar a palavra, tá? Porque são para situações lá que a gente vai precisar fazer. Me fugiu aqui o nome, pessoal. Informação. Fugiu agora o nome aqui, pessoal. A hora que eu lembrar que eu já consigo aqui.
por perfil profissiográfico previdenciário, tá, pessoal? É, são relatórios aí referentes às atividades, às exposições, a fatores de risco, tá? Que a gente precisa estar alocando ao cargo, tá? Detalhando essas descrições aos cargos, tá? Então, se vocês verificarem essas guias não são de preenchimento obrigatório, tá? Porém, aí, se vocês desejarem preencher, né, até para emissão de algum relatório é, ou questão gerencial, né, vocês vão estar precisando realizar essas informações, tá? Então aqui na descrição das atividades seria exatamente a função da atividade, né, que é a descrição, o objetivo do cargo em questão, né? A exposição a fatores de risco 1 e 2, né? A gente vai preencher aqui de acordo com as características do perfil profissiográfico previdenciário, né? E as observações finais, tá? E, claro, indicar também se o cargo é um cargo de gerência ou supervisão. Perfeito? Esses campos aqui não são obrigatórios, somente a gente tem que cuidar sempre com a questão aqui do CBO, tá? O CBO sendo um campo obrigatório e também junto com a data de início aqui, que é de um cadastro em questão, tá? Vou clicar aqui no botão gravar e a gente gerou o meu primeiro cadastro de cargo, tá? Que é o cadastro do cargo de diretor ali, tá? Feito isso, pessoal, eu posso voltar aqui no meu cadastro de empregado, tá? Para poder realizar a informação do cargo da direção, nesse caso o cargo que eu cadastrei, tá? Para isso eu posso usar tanto o código que eu já cadastrei ele, ou apertar o botão F2, tá? Para realizar a consulta dos cargos existentes e também dos seus respectivos CBOs. Continuando, o campo função, pessoal, ele tem a mesma consideração do cargo, tá? Então, se eu acessar arquivo funções aqui, vocês vão ver que ele tem um cadastro semelhante ao cargo, tá? Mesma situação de código, mesma situação de código social, a mesma consideração de campo início, tá? A mesma questão de botar um nome e informar um CBO e suas descrições de atividades, tá? Aqui já não é necessário o perfil profissiográfico, somente colocar o conceito da descrição das atividades, tá? Só que o cargo de função eu vou utilizar geralmente para entidades públicas, tá? Ou situações específicas ali que é necessário usar a função, tá? Cargos de gerência ou supervisão, por exemplo, utilizam consideração de função, tá? A maioria das empresas normais, assim, eu digo que não lidam com essa situação, tá? Elas acabam não utilizando a função e ele também não é um campo obrigatório para o cadastro do empregado, tá? Então, se vocês vão ver aqui, eu consigo tranquilamente deixar ele em branco, tá? E partir aí para outro preenchimento, tá? Departamento, pessoal, é o departamento em que eu vou estar trabalhando, tá? Mesma situação, posso utilizar o botão F2 para consultar, tá? Neste caso, eu não tenho cadastro algum realizado, tá? Então, eu vou acessar o menu arquivo departamentos. Vocês podem ver o aviso que gera indicando que o departamento não está cadastrado, né? Não existe departamento cadastrado e eu vou poder cadastrar um departamento, tá? Essa questão do departamento aqui também é para uma questão gerencial, tá? Para que a gente possa tanto discernir isso lá no recibo do empregado e também para os relatórios aí que a gente possa emitir através do sistema, tá? O nome do departamento fica a critério da empresa, tá? De acordo com os departamentos que a empresa possui, tá? Tem as suas indicações. E neste caso aqui eu vou colocar uma forma geral, tá? Um departamento geral aí para a gente estar gravando essa informação, tá? Então gravei o departamento, né? Me certifiquei do campo início em, né? E também do nome geral aqui para colocar essa informação. Então, vou preencher aqui também o departamento do empregado, tá? É, fica localizado também em arquivo departamentos, tá? Mesma coisa, arquivo cargos e arquivo funções, ou seja, sempre esses cadastros respectivos aqui eu vou sempre consultar através do menu arquivo, tá? O campo centro de custo, pessoal, também vai ser semelhante ao departamento, tá? O que acontece no centro de custo? O centro de custo a gente pode utilizar tanto para contabilidade, tá? Como também, digamos, mais uma subdivisão aí do departamento, tá? Ou seja, a gente tem um departamento, por exemplo, de suporte, tá? E abaixo do departamento de suporte eu posso ter aí técnicos de suporte a nível 1, né? Ou nível 2, ou enfim, de treinamentos, né? Da área de treinamentos, enfim, seriam subdivisões aí dentro dos departamentos, tá?
Para cadastrar também o centro de curso, posso clicar em F2 para verificar a consulta. Neste caso, também não tenho cadastrado, né? E posso acessar o menu arquivo centro de cursos para realizar esse cadastro. Tá? Obviamente, ele sempre indica que não há cadastro, né? O que eu vou precisar realizar aqui? O cadastramento do centro de curso. Tá? Então, eu vou botar aqui também de uma forma com um nome geral, tá? E ele também tem as considerações do perfil profissiográfico previdenciário, tá? Onde a gente pode preencher essas informações para que possa ser gerado um relatório posteriormente. Vou gravar a informação aqui. Vocês podem ver que ele gerou aqui informação geral também, né? E eu posso já voltar ao cadastro do meu empregado e realizar este preenchimento, tá? O campo sindicato, pessoal, o campo sindicato é para vincularmos o sindicato que este empregado estará vinculado, tá? Então, todos os empregados, na maioria das vezes, eles possuem, né, um sindicato aí, no qual eles são alocados, né, e que vão determinar aí algumas regras de cálculo, algumas considerações, algumas situações, tá? A informação do sindicato também posso clicar F2 e nessa vez que eu clicar F2 vocês vão ver que ele já vai ter um cadastro específico aqui, tá? Por que ele aparece esse cadastro aqui para mim, sindicato exemplo, tá? Pois o cadastro de sindicato ele vai ser sempre um cadastro compartilhado, ou seja, o cadastro de sindicato ele pode ser utilizado para mais de uma empresa, tá? E tudo que tu for cadastrando ali vai ser disponibilizado para todas as empresas, até porque a gente pode, por exemplo, ter várias empresas que são alocadas ao sindicato do comércio, né? E a partir do momento que eu tenho várias empresas alocadas ao Sindicato do Comércio, obviamente todas vão seguir a mesma convenção, as mesmas características de cálculo, ou seja, um cadastro apenas para todas as empresas já seria útil, né, para a gente realizar as informações e estar aí realizando o controle em questão. Tá? Então aqui eu já tenho esse sindicato cadastrado como exemplo, eu vou estar selecionando ele, tá, para que a gente possa utilizar esse sindicato. Tá? Feito isso, pessoal, eu consegui aqui mensurar todas as informações da guia geral, né? Ou seja, preencher todas as informações que é necessário aí no cadastro do empregado. O que vai ser necessário agora para o próximo passo do meu cadastro aqui, tá? Partir então para a data de admissão aí e informações contratuais, tá? O que eu vou informar aqui? Eu vou informar aqui a data de admissão do meu empregado, tá? Neste caso aqui vai ser em 1 de janeiro de 2019. Automaticamente, quando preenche essa data, ele já altera ali vencimento de férias e vantagens, tá? É muito importante, pessoal, que vocês sempre preencham o campo de emissão e deixem que o sistema preencha automaticamente o campo vencimento de férias e vantagem, tá? Por quê? Porque o sistema já tem a consideração correta ali para os 12 meses de vencimento de férias, né? E também para a situação da vantagem, tá? Ou seja, se a gente acabar alterando essa data aí, a gente pode ter problemas com os períodos aquisitivos do empregado, perfeito? Aqui no campo outras informações, a gente vai poder alocar essa atividade do Simples Nacional, tá? Esse campo aqui geralmente é utilizado quando a gente possui aí atividades concomitantes, né? Ou seja, a minha empresa ela tem enquadramento em mais de um ou dois anexos do Simples aí devido às suas atividades, e aí muitas vezes a gente precisa alocar o empregado em alguma atividade em questão. Então, para essa existência do campo atividades do Simples Nacional que a gente vai estar fazendo essa alocação, tá? No livro registro, folha aqui, matrícula são informações também gerenciais da empresa, tá? Que são pertencentes ali ao, ao livro de registro da empresa e de empregados, tá? Então a gente pode informar aqui a matrícula, né? A folha, a ficha, enfim, que vai estar seguindo, né? E também o número de livro de registro, tá? Para que quando a gente imita a ficha do empregado e realize o anexo lá na ficha em questão, a gente já consiga está seguindo uma sequência da empresa, está respeitando a sequência da empresa corretamente. No campo informações contratuais é onde a gente vai definir aí o contrato do nosso empregado, tá? Como é que vai ocorrer, tá? Então a gente pode aí já primeiramente selecionar a categoria dele, tá? Por exemplo, se ele vai ser um empregado com pagamentos mensalistas, semanalistas, diaristas, ou vai ser um empregado aí que vai ter sua folha apurada através de horas, né? Como horistas, enfim, tarefeiro, comissionado.
fazer a definição da categoria do empregado, tá? Geralmente, a maioria dos casos, a gente possui empregados mensalistas, mas claro, as outras situações também são vivenciadas no nosso dia a dia e também são obtidas aí com uma precisão, tá? É, Como é que eu faço se eu tenho dúvida aí de como cadastrar um empregado semanalista, diarista, horista, enfim, o que que eu posso ver de procedimento, enfim, lá na central de soluções, pessoal, a gente vai ter detalhamentos de como explicar essas respectivas categorias, tá? Então, é muito importante que sempre quando tenha dúvida, a gente consulte lá antes de proceder com o cadastro, porque muitas vezes a gente vai poder estar se atrapalhando na hora de fazer o cadastro ou vai esquecer de fazer alguma informação essencial que lá na frente pode nos trazer aí uma complicação de ajuste. Perfeito? Vou seguir o meu padrão, tá? Que é deixar a categoria do meu empregado como mensalista, tá? O seu vínculo empregatício é a questão de contrato de trabalho dele, tá? Então, desde o seletista, trabalhador avulso, trabalhador rural, seletista, contrato com prazo determinado, aprendiz, enfim, é, todos os tipos de vínculo empregatício aí que são possíveis na hora de fazer o contrato. Claro, a gente vai informar aquilo que no caso a gente acordou com o nosso empregado, né? E também sempre a situação mais utilizada, né? É sempre o vínculo de seletista, tá? A partir do momento que eu seleciono aqui o vínculo de seletista, eu tenho aqui no botão reticências a informação de contrato por prazo determinado ou então a informação do contrato de experiência, tá? Então eu posso realizar essa informação para que o sistema possa emitir nos relatórios de contrato essas situações aí de contrato de trabalho, né, contrato de experiência com prorrogação, enfim, e também, né, para quando a gente vai calcular aí uma folha do empregado, uma rescisão, por exemplo, dentro do prazo do contrato de experiência, onde a gente vai antecipar o término do contrato ou terminar, enfim, para que o sistema calcule de acordo com a questão da experiência do contrato de experiência, tá? Então, para isso, basta a gente marcar aqui a opção contrato de experiência, definir a quantidade de dias que será iniciados, né? A quantidade de dias aí do contrato de experiência e também a sua prorrogação, né? Obviamente, a maioria das empresas aí utilizam 45 mais 45, mas a gente pode ter situações específicas, né? E vocês vão preencher a quantidade de dias e a quantidade de dias de prorrogação de acordo com os dias aí que vocês tiverem, tá? Logo após ele vai ter o campo motivo de prorrogação para a gente ser é, para ser informado, tá? O porquê dessa prorrogação. Então a gente pode, por exemplo, indicar período teste ou enfim colocar algum outro motivo determinante, tá? Aí mais abaixo a gente tem o indicativo de objeto determinante da contratação por prazo determinado, para a gente indicar ó, aquelas contratações, né, fazer aí um motivo para as contratações de prazo determinado, tá? Vou clicar aqui no botão fechar e ele automaticamente já salva esta informação, tá? Indo um pouquinho mais abaixo, a gente tem questão de nível, tá? Essas questões aqui são para níveis salariais, tá? Ou seja, algumas situações aí pertinentes a níveis salariais também não são muitos recursos utilizados pelas empresas nos sistemas, mas que algumas acabam trabalhando com uma margem de níveis aí e categorias de salários, tá? Nesse caso aqui eu vou preencher apenas o salário do empregado normalmente, como exemplo aqui, vou colocar o salário deste empregado, tá? Feito isso, pessoal, a gente deu aí o prosseguimento à nossa guia geral, ou seja, todas as informações aí pertinentes a contrato ou cadastro do empregado foram preenchidas, certo? Ou seja, situação aí que pode ser determinante para o cálculo do empregado, tá? Então, tanto aí questões do cadastro dele, como é a questão de cargo, departamento, como também informações contratuais e informações salariais, tá? Quando a gente termina a guia geral, pessoal, a gente pode passar para a guia profissionais, tá? A guia profissionais também, ela tem aí algumas informações mais amplas, tá? Mas de certa forma, a gente vai também ter toda a orientação possível para poder preencher, tá? Também tendo dúvidas, a gente pode consultar sempre o botão F1, tá? Para a gente verificar o que trata cada guia, o que trata cada opção, tá? Então, por exemplo, já a definição da guia profissionais, né? É que essa guia você irá informar os dados profissionais do empregado, né? Essas informações deverão ser preenchidas corretamente, pois a partir dessas informações será calculadas as horas de trabalho do empregado e também serão geradas algumas informações para informativos e para relatórios, tá?
Então, essa é a atenção que a gente tem que ter na guia profissionais, tá? O que que a gente vai ter aqui, por exemplo, de situações que a gente vai ter que ter um cuidado maior, tá? Por exemplo, o empregado ele que vem aí de reintegração, tá? Ou de transferência, ou de missão por sucessão, tá? Quando a gente for admitir ele, a gente tem que obrigatoriamente nessa guia geral, subguia de missão, estar informando, né, o motivo correto, a situação correta para essa situação, tá? Nesse caso aqui eu vou trabalhar com a situação que o meu empregado é admitido, tá? E aqui vou informar normalmente as opções que eu tenho aqui de admissão, tá? São campos aí que talvez não sejam obrigatórios para quando a gente consta somente admissão, e sim para que a gente use quando tem aqui alguma reintegração ou transferência, tá? Também tem o campo situação de perante seguro-desemprego, né? Para a gente informar, ou seja, se o empregado ainda recebe seguro-desemprego, está na última parcela, parcela emitida, enfim, essas informações que são enviadas para o CAGED, tá? Aqui no botão reticências é possível a gente poder realizar a consulta no caso dessa informação. Perfeito? Ok, então pessoal, na guia outros dados, guia geral, subguia de outros dados, né? São as informações aqui também referentes ao PIS, né? Carteira Profissional de Trabalho do empregado e informação de múltiplos vínculos, ou seja, informações aquelas que o empregado é, que o empregado, no caso, tenha mais de um vínculo ou mais de um emprego, né? No caso aí, ele esteja trabalhando mais de estabelecimento, a gente vai poder informar essa informação de múltiplos vínculos, tá? Sempre com a situação ou sim acima do teto, dependendo da sua consideração com o vínculo e também da sua ocorrência CFIP aí, que a gente vai ter que estar prestando, que também é, obviamente, influenciado através da informação de múltiplos vínculos, tá? Carteira profissional de trabalho vai ser preenchida de acordo com um dado do empregado, tá? E geralmente, pessoal, a gente acaba sempre colocando ali algum traço, ponto, mas a recomendação é que a gente preencha somente com números e com a data de expedição e a unidade federativa em questão, tá? Então, um exemplo aqui, vou preencher aqui as informações. E este meu empregado aqui, exemplo, ele não vai ter mais de um em vínculo, tá? Ele vai ter normalmente essa consideração aqui. Para guia profissionais outros dados, a gente vai informar aqui questões do horário da jornada do empregado, informações sobre a FGTS, tá? Questões de salário mínimo estadual que pode ser utilizado por algum sindicato ou alguma rúbrica, tá? E também questões de PAT e RAIS, tá? Então, primeira questão aqui, tá? O horário, pessoal, é definir a jornada que o empregado ele está trabalhando, tá? Então, isso também é cadastrado através do menu arquivo jornadas e do menu arquivo horários, tá? Eu já vou efetuar um cadastro aqui, exemplo, para a gente verificar, tá? E a gente já vai estar preenchendo aqui. Mas vocês podem ver que está informado um, porém não tem nenhuma descrição aqui, pois se eu apertar F2, vocês vão ver que não há dados para consultar, pois não existe o cadastro realizado, tá? Esse campo da jornada aqui, ele obrigatoriamente vai para o social, então por isso também temos que ter sempre uma atenção de como informar esse horário e que esse horário seja respectivamente aquilo que o empregado trabalha, tá? Após isso aqui nós temos o campo tipo, né, para também informar aí os tipos de horários do empregado. Questão de carga horária é variável, sim ou não, né, para informar se o nosso empregado ele presta ou não um horário variável, né. Por exemplo, um caso do horista, né, a gente tem horistas aí que são horistas variáveis, ou seja, ele pode prestar 30 horas, 40 horas, 50 horas, enfim, horários variáveis mensalmente, né, e isso altera a consideração de cálculo do sistema, isso altera respectivamente suas situações de cálculo, né. Então, para isso, a gente forma carga horária variável, para que o sistema não tenha um baseamento de cálculo, né? E sim que seja sempre informado mensalmente pelo usuário, tá? E principalmente o campo horas-mês, pessoal. O campo horas-mês aqui é a quantidade de horas-mês que o empregado vai estar realizando, tá? O que significa campo horas-mês, horas-semana e horas-dia? Pessoal, tudo que eu preencher aqui em campo em horas-mês, vocês podem ver que automaticamente ele altera horas-semana e horas-dias, tá? Então, pessoal, eu vou deixar aqui no 220
e vocês vão ver que o hora-dia dele fica 7,33, tá? Ou seja, ele pega o 220 e divide por 30, gerando aí horas-dias como 7,33, tá? Muitas vezes passa aí na cabeça do usuário em alterar, né, esse campo 7,33 para a quantidade de, mas o empregado não faz 7,33 horas por dia, ele faz 8 e pouquinho. Eu vou ali e altero, tá? Pessoal, esse campo aqui ele não serve para informar a jornada do empregado, tá? Ele não é para dizer a quantidade de horário que o empregado faz por dia. É somente para a gente basear o sistema na horas do mês, tá? E também basear o sistema de acordo com o que seria o cálculo de um dia, tá? Por exemplo, eu sei perfeitamente que às vezes a gente trabalha de segunda a sexta e a gente trabalha ali 8 horas e pouco por dia para poder compensar o sábado, tá? Mas o que a gente tem que ter entendimento, pessoal? Que o valor de um dia seria sempre pegar o salário do empregado, né, e dividir por 30. Obviamente, se eu tenho que descontar o dia de um trabalho do empregado, tem que fazer esse cálculo, pegar o salário dele e dividir por 30, né? Quando eu utilizo a consideração de horas, eu tenho que informar, eu preciso também saber o que seria esse um dia, né, aproximadamente em um horário, ou seja, eu tenho que descontar 7,33, certo? Por quê, pessoal? De segunda a sexta eu trabalho, geralmente sábado eu também teria que trabalhar, mas muitas vezes a gente acaba fazendo ali uma compensação, né? A gente acaba fazendo aí uma compensação que trabalha um pouco mais durante a semana para a gente não precisar trabalhar no sábado e posteriormente ganhar o domingo como folga, tá? Então, pessoal, neste campo aqui a gente tem que ter uma consideração de sempre preencher somente o campo horas mês e não alterar os demais campos, pois ele pode alterar as informações da folha. Por exemplo, se eu informar aqui 8 horas, tá? Quando o sistema for fazer um cálculo quando o sistema for fazer um cálculo de dias ali, ele vai pegar o 8 e vai multiplicar por 30. Se eu multiplicar 8 por 30, né, ele vai dar 240 horas, ou seja, ele vai passar das minhas 220 horas, e vai dando problema no cálculo, tá? Então, vocês sempre que forem informar isso, tenham em mente que estão informando somente horas mês, que é a quantidade de horas mês que o empregado faz, tá? E o horas semanas e horas dias é apenas para o sistema se situar o que seria mais ou menos o cálculo de um dia, o que seria mais ou menos o cálculo de um valor de uma semana. Vou botar aqui novamente 220 para ele puxar o 733 corretamente, tá? Voltou aqui no campo horário, eu vou cadastrar minha jornada, tá? E é o que a gente vai fazer agora, tá? Para a gente cadastrar minha jornada, eu primeiramente preciso cadastrar alguns horários, tá? Então eu vou acessar no menu Arquivo Horários para a gente realizar esse cadastro de horários, tá? Os horários, pessoal, são os horários que a gente faz num dia. Então, por exemplo, eu vou cadastrar um horário simples para esse empregado, tá? Então, eu vou cadastrar um empregado que ele trabalha das 8 até as 18. Então, primeiramente, eu vou criar um horário das 8 às 18 para realizar esta informação. Lembrando que eu tenho que colocar a data de início sempre uma data que seja equivalente ao menos a admissão do empregado ou a data que eu desejo utilizar, né? E aqui no tipo eu vou ter sempre trabalhado, compensado e folga, tá? Vocês podem ver que quando eu coloco compensado ou folga, né, ele já nem me habilita o campo de entrada e saída, tá? Então eu vou botar aqui como trabalhado, porque é o horário das 8 às 18 que eu estou cadastrando, tá? Variação de diária de entrada e saída, sim ou não, tá? Se eu tiver sim, é apenas para a informação se tem a variação desse dia, tá? Se eu informar não, é que não tem, tá? Neste caso aqui, vou considerar como fixo, tá? Vou colocar aqui o horário inicial, 8 horas, e o horário de saída, que seria às 18 horas, tá? O campo, tipo de intervalo, pessoal. O campo tipo de intervalo é o intervalo que a gente vai gerar para o nosso empregado, tá? Que ele pode não possuir, ele pode possuir em horário variável, tá? E ele pode possuir em horário fixo, tá? Caso ele possua em horário variável, a gente vai informar somente a duração do intervalo. Se ele possui um horário fixo, eu vou clicar no botão reticências e vou informar o horário fixo, tá? Neste caso aqui, vou informar o horário do meio-dia às 18 horas, desculpa, às 1h30, tá? É o intervalo principal, sim. Eu posso sempre ter mais de um intervalo, tá? Eu posso cadastrar outro, vamos supor que
funcionário tenha 15 minutos de café da manhã ou à tarde, eu posso cadastrar também esse horário aqui para complementar essa informação, tá? Então, vou clicar no botão gravar e o horário foi cadastrado, tá? O campo duração da jornada aqui é a duração da jornada em minutos, tá? Então, essa é uma informação que vai para o social e ela tem que ser gerada em minutos, tá? Então, por isso que ela converte ali a 510, tá? Ela sempre vai pegar o horário de trabalho menos o intervalo e vai gerar a duração de jornada. Vou gravar essa informação e pronto. Este foi o primeiro horário cadastrado, tá? O segundo horário que o empregado tem é o horário compensado, que seria o horário do sábado, ou seja, ele trabalha sempre um pouquinho a mais durante a semana para poder compensar o sábado e não trabalhar no sábado, né? Então, vou colocar aqui a informação que esse horário foi compensado, tá? Então, basta eu apenas gravar e pronto. Está um horário compensado. E o terceiro horário seria o horário do domingo, que é uma folga, né? Ou seja, ele trabalhou por este direito, né? Ou seja, ele não precisou compensar mais, ele sempre vai ter direito a um DSR e a uma folga, né? Então, também vamos salvar esta informação como folga. Feito isso, eu tenho meus 3 horários cadastrados, tá? Então, se vocês possivelmente acessar a empresa exemplo de vocês, vocês vão ver que geralmente o domínio sempre traz 3 horários cadastrados ali como exemplo para exemplificar essa situação, tá? Agora que eu cadastrei os horários, eu preciso cadastrar a jornada do empregado, né? Então, para isso, eu vou em arquivo jornadas, onde a gente vai vincular esses horários à jornada do empregado, tá? Então, vai ser uma jornada normal, digamos assim, uma jornada aí que eu vou apelidar ela de normal, tá? E vou colocar a data de início aí também em 1 de 2019, tá? Sempre atenção com essas datas de início, pois se eu colocar, por exemplo, 2 de 2019, eu não vou conseguir vincular os horários porque eles começam anteriormente, antes dessa data, tá? Então sempre tem uma atenção com essa data de início aí, tanto para a vinculação do empregado como cadastros posteriores, tá? O tipo de jornada, a gente tem o tipo de jornada padrão, né, que seria de segunda a sexta, sábado e domingo. Temos o tipo de turno fixo, que seria informado aí de acordo com cada dia da semana, né? Temos o turno variável aí, né, que acontece 2, 3 dias, né? E temos o especial escala, que pode ser por 12 por 36, 24 por 32 ou outras. E também tem uma informação de primeiro e segundo dia, né, de primeiro, segundo, terceiro dia, né? Ou outras aí com a quantidade de dias que for necessário. Então são tudo jornadas aí que a gente faz de acordo com o que o empregado trabalha. Tá? Neste caso aqui, meu empregado ele tem uma jornada padrão, ou seja, de segunda a sexta, sábado e domingo, né? O que eu vou informar aqui para ele de segunda a sexta? Segunda a sexta eu vou informar o horário que ele trabalha das 8 às 18, que foi aquele que eu criei, né? Aquele horário número 1 que eu criei das 8 às 18. No horário de sábado é o horário que ele não precisa aparecer na empresa, porque foi o horário compensado, né? Ou seja, ele trabalhou um pouco a mais durante a semana e teve o sábado compensado, tá? E para o domingo, né? Eu tenho ele como folga, né? Então esse aqui é um padrão de cadastro de jornada normal, tá? Clico no botão gravar e ele automaticamente gravou o meu cadastro e ele gerou a informação aqui do meu cadastro, tá? Posso fechar essa tela e posso retornar o cadastro do empregado para poder realizar essa informação. Então, vou colocar aqui número 1, jornada, né? Posso dar um F2 aqui para consultar, ó, tá a jornada normal. Vou selecionar ela ali em questão, tá? Venho para o campo pagamento, pessoal. O campo pagamento eu posso informar como é que eu vou realizar esse pagamento para o empregado, tá? Se for em dinheiro aqui, ele automaticamente não habilita campo algum, mas se for em cheque, crédito em conta, ele vai habilitar o campo banco aqui, tá? E por que ele habilita esse campo aqui, pessoal? Para que a gente possa cadastrar o banco, né? E a conta corrente do empregado e gerar o arquivo de crédito em conta para ser enviado ao banco, tá? Que é um recurso aí que o domínio Folha possui para facilitar os pagamentos, né? Principalmente daquelas empresas aí que utilizam mais de um empregado, né? Que tenham 10, 100, 1000, 2000, 3000, 10.000 empregados e que necessitam em gerar o arquivo de crédito em conta, tá? Através dessa configuração aqui que a gente vai estar informando os dados do empregado para que seja gerado no arquivo, tá?
Então posso clicar F2, ele já vai ter um banco cadastrado ali, porque esses bancos também se comportam com a mesma situação do sindicato, ou seja, eles não são cadastrados por empresa, são cadastros gerais, tá? E que eles são cadastrados aqui no menu Arquivo Bancos, tá? A gente cadastra os bancos com as suas respectivas informações, né? E posteriormente aqui no botão Crédito em Conta a gente consegue botar o seu layout para importação das suas informações, tá? E aqui no empregado a gente vai informar o banco, posteriormente sua conta corrente, né? E o tipo da conta, se é corrente, se é salário, poupança, enfim, conforme o empregado possua, tá? Quem, quem quiser saber mais aí sobre como gerar crédito em conta, basta procurar na Central de Soluções, que tem diversas soluções de crédito em conta e também já tem os layouts dos bancos disponíveis, ou seja, se o banco lá usa Caixa Econômica com 240 posições, enfim, Bradesco, e aí para poder facilitar ainda mais aí a geração dos pagamentos dos usuários, né? Perfeito, esse foi o quadro pagamento. Aqui no quadro de informações de FGTS é o quadro de informação de FGTS, tá? Onde a gente bota se o empregado vai ser optante e quando que ele faz essa data de opção, tá? Muita atenção que geralmente isso aqui é sempre utilizado sempre utilizado como sim, tá? Então a gente tem que ter uma consideração que geralmente a maioria dos empregados eles têm contribuição com o FGTS, né? E essa opção sim é determinante, tá? Se você colocar não aqui, ele não vai calcular FGTS, pode não levar esse empregado para a Cefip também, porque não tem obrigação de estar lá na Cefip, né? E aí os recolhimentos podem não estar corretos, tá? Aqui na data de opção, eu coloco a data de opção do empregado, tá? Nesse caso aqui, vou colocar a data de admissão, tá? O campo usa salário mínimo estadual para cálculo de rúbricas, é para os salários mínimos estaduais aí que alguns sindicatos determinam, tá? Então a gente pode estar verificando isso através do cadastro de arquivo tabela salário mínimo estadual, né? Que vai ter categorias e tabelas para ser cadastrado, tá? Isso aqui vai ser cadastrado algumas rúbricas específicas que precisam calcular sobre o salário mínimo estadual, tá? Então também é uma situação exclusiva especificamente que a gente pode ver aí quando tiver alguma situação ou alguma consideração do tipo, tá? E o quadro RAIS aqui a gente vai informar alguns dados para a RAIS, tá? Se esse empregado deve ou não sair na RAIS, tá? E se ele possui benefício PAT, né? Se a empresa faz parte aí do programa de alimentação do trabalhador, né? E como é, é repassado isso ao empregado, tá? É importante, pessoal, sempre deixar essa opção marcada, sai na RAIS, até porque todos os empregados geralmente estão informados para a RAIS, né? E também, pessoal, é, muito das incidências aí de empregados que não estão alocados na RAIS foi porque algum motivo na hora de cadastrar o empregado foi desmarcada esta opção, tá? Então, muita atenção quanto a esse quadro da RAIS, tá? Seguindo aqui para guia profissionais e subguias sindicais, onde eu vou informar aí o piso salarial do empregado, tá? E se ele é sindicalizado ou não, se ele faz parte do sindicato, tá? Se ele pagou a contribuição sindical, né? Então a gente tinha é, como fazer essas informações, né? E a partir daí, como deve proceder com esse cadastro da contribuição sindical, tá? É, o piso salarial ele é definido aqui no cadastro do sindicato também. Vou acessar o cadastro do sindicato aqui para vocês, para demonstrar para vocês, né? Aqui no cadastro do sindicato, pessoal, ele é um cadastro também cheio de guias, né, e opções que é muito semelhante aos parâmetros, tá? Por quê? Porque vão influenciar e incidir exatamente nos parâmetros na parte de cálculo, tá? Mas o que a gente precisa ver aqui é que a guia geral conta os cadastros da guia de cadastro do empregado, do sindicato, tá? E aqui na guia piso salarial é onde a gente define o piso salarial do empregado, tá? Ou seja, qual que é a base do piso, tá? Nesse caso aqui já tenho um exemplo aqui cadastrado onde já puxou corretamente para o empregado. Posso ter cadastrado mais de um piso, né? E fazer as informações necessárias, tá? Seguindo aqui, pessoal, vou para a guia atestados e exames, né? Onde vou preencher os atestados ocupacionais e exame toxicológico, né? Então, atestado ocupacional aqui, por exemplo, da admissão, né? Vou preencher a data que o empregado fez, data de vencimento do ASO, resultado, enfim, nome do médico, né?
alguns exames que ele tenha realizado, fatores de risco, monitoração biológica, né? Tudo isso especificamente é, para alguns empregados, tá? Por enquanto, essas informações são mais gerenciais aqui, pessoal, e para fins de CAGED, ainda não está em vigor no E-Social, né? Até porque essas questões de saúde ocupacional, elas estão previstas aí para os faseamentos da quinta fase do E-Social, que estão, estão sendo aí jogadas para o ano de 2020, né? E na guia exame toxicológico aqui, principalmente para os motoristas, né? Motoristas aí, quem tiver empregado aí que vai ser motorista, que vai fazer algum tipo de transporte que precisa ter o exame toxicológico, né? Que é obrigatório e que também o CAGED passou a exigir. Então também esse preenchimento é feito aqui e é tudo com base nas informações dos atestados, dos exames que é entregado pelo empregado à empresa, tá? Então sempre a base para preencher essas informações é de acordo com o documento que vocês recebem do empregado ou da empresa, demonstrando essas informações aí essenciais. Caso alguma informação dessa não esteja no documento que vocês possuem, é necessário entrar em contato com a empresa, com o estabelecimento, enfim, que realizou o exame, que fez o atestado aí para poder buscar essa informação. Tá? Acontece muito, pessoal. De às vezes, por exemplo, aqui ou na tela de cadastro do afastamento, né? Está pedindo o nome do médico, do dentista, o CID, enfim, o código disso e eu não tenho, o que que eu faço? Bom, pessoal, se você quer preencher, se é uma informação obrigatória, você precisa ter esse campo. Na hora que é domínio, não tem como te dizer, pode preencher tal campo como uma informação tal que não vai dar problema. Não, pessoal, tem que ser a informação de fato utilizada pelo empregado e de fato que ele tenha feito nessa situação, tá? Na guia plano de saúde, a gente vai informar aí o desconto de plano de saúde para o empregado, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu não vou cadastrar hoje, tá? Mas amanhã eu posso estar cadastrando quando a gente for realizar um cálculo aí de plano de saúde para o empregado, principalmente do desconto, ainda mais vendo a situação agora da DIRF, né? Então, amanhã eu faço um exemplo aí de um empregado com um desconto de plano de saúde, perfeito? Mas aqui a gente também precisa definir o desconto, né? E realizar o cadastro do plano de saúde, a operadora, enfim, e se o benefício é somente para o empregado, se vai ter dependentes, se ele vai ter fim, tá? Vou só excluir aqui, claro, né? E desmarcar aqui a opção de possuir desconto. Feito isso, a gente fechou a informação dos profissionais, né? Que bem como o menu F1 ajuda disse, é uma informação específica aí para auxiliar cálculos informativos, tá? Então, muita atenção no preenchimento dessa guia profissionais para que a gente tenha o preenchimento dessa guia correta, né? E também de acordo com o que se espera do empregado, o que se espera também de prestar a informação para o informativo, tá? A guia pessoais, pessoal, aí já fica um pouco mais do critério de informações do próprio empregado, né? Ou seja, informações pessoais do próprio empregado, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, o RG aqui na guia identidade, né? Vou colocar o órgão de expedição, né? Unidade federativa e a data em que ele foi expedido, né? Então, são informações aí da documentação do empregado, tá? Que às vezes, muitas vezes podem ser utilizadas para informativos, tá? Não, geralmente não são, e acabam mais ficando aí para fins de relatórios gerenciais também para a emissão da ficha do empregado, tá? Número de identificação fiscal, NIF, registro de identidade civil, tá? Que são informações que não são necessárias do preenchimento, tá? Elas tiveram aí um projeto aí, digamos, para que fosse implantado, mas que acabou não tendo aí uma obrigatoriedade, tá? Na guia demais documentos vão poder preencher passaporte do empregado, título eleitoral, carteira de motorista e carteira de reservista, tá? Também mais para informações gerenciais, porque pois nem todos os informativos aí necessitam desse preenchimento, tá? Na guia documentos profissionais a gente vai poder botar documentos de conselho, né? Por exemplo,
o pessoal aí que é contador, né, que tem algum registro no CRC, vai poder estar preenchendo aqui, por exemplo, o seu registro em questão, tá? Número do registro, né, região é, em que foi emitido, né, o fórum, né? Então, vou colocar aqui da minha cidade, vai ser unidade federativa, né? Enfim, a data de expedição e a data de validade, né? Então, e aí fica o registro do empregado informado, tá? Então, essa informação aí também pode ser válida tanto para informativos como para uma questão gerencial, tá? Na guia endereços, pessoal, é o próprio endereço e informação do empregado, tá? Então, a gente pode botar aí o CEP do empregado, sempre preencher, tá? Clicar no botão buscar endereço para que ele vá no site do correio e faça essa busca, né? Vocês viram que eu coloquei a informação aqui e automaticamente ele já preencheu o nome da rua e tal, faltando apenas a gente preencher algumas informações extras, né? Podendo aí preencher o endereço do empregado. E aí eu chego aqui na parte do e-mail, pessoal. Por que a gente informa o e-mail do empregado, tá? Esse e-mail aqui, ele pode ser utilizado tanto para fim gerencial e também para envio dos recibos de pagamentos olerites através de e-mail, tá? O domínio possui uma opção que, quando a gente calcula a folha, gera os recibos, a gente possa enviar diretamente esse recibo para o e-mail do empregado, tá? A partir do momento que a gente quer realizar esse envio para o e-mail do empregado, ele vai enviar diretamente pelo e-mail que tiver cadastrado é, aqui no cadastro de e-mail, tá? Sempre utilizando o e-mail principal, tá? E aí as informações dos contatos, tá? Para aqui informações pessoais, a gente vai botar aqui exatamente questões de dados de nascimento, naturalização aos dados do pai, tá? Também são informações do empregado. Sempre podendo utilizar o botão F2 para consultar, pessoal, e ou fazer a informação caso você saiba do código de cabeça. Perfeito? Informações do pai aqui. Na guia outros dados, pessoal, a gente vai ter como, por exemplo, nome social, certo? Que foi implementado aí recentemente, as pessoas aí é, de transgênero, né? Que é chamado, e essa informação aí vai poder ser enviada para informativos também, e gerado outros relatórios a partir do nome social do colaborador, perfeito? Nome do cônjuge para informações aí do certidão de casamento, né? Do estado civil, enfim. E também as questões de certidão civil, né? E principalmente aqui da guia deficiência, onde a gente pode informar a deficiência do empregado, né? E tá realizando também a opção aqui, tá? Isso aqui também é gerado para informativo e caso seja preenchido, a gente precisa pelo menos informar o tipo da deficiência aqui e alguma observação, tá? Então, é, considerem sempre uma atenção muito grande quando forem preencher esses casos, tá? E para a guia dependentes, pessoal, é onde a gente vai informar o dependente, tá? Seja ele aí podendo ser um filho, né? Ou até mesmo uma esposa, alguém incapaz, enfim. A gente vai ter diversos tipos de dependência aqui que a gente vai poder informar no cadastro do empregado, tá? São informações básicas, tá? Também, então a gente pode estar informando aí sempre a informação, né? Aqui no caso eu vou deixar sem preenchimento e vou colocar uma data mais atual para ele não ter o CPF. Informações de registro, informação da entrega do documento, ou seja, quando foi entregue para a contabilidade esse documento. E também na guia dependência aqui, quando a gente vai poder informar opções de salário família, né, ou dependente de imposto de renda,
podendo determinar fim aqui, ou até mesmo fazer o controle aqui dos atestados de frequência de carteirinha de vacinação, tá? A gente sabe aqui que o salário família a gente paga para os empregados aí que tem um rendimento abaixo do estabelecido, né? E, por exemplo, pessoal, se muitas vezes o empregado ele possui ele não apresentou atestado de frequência ou carteira de vacinação, ele apresentou e já está vencido, a gente pode informar essas datas aqui e a partir dessas datas aqui o sistema vai limitar o cálculo do salário família, ou seja, vai parar de calcular devido a essas datas estarem vencidas, tá? Além disso, vai poder também marcar a opção de determinar fim, né, para indicar que esse cálculo deve se encerrar aos 14 anos, né? E também informar a data correta, tá? Ou então aqui a guia pensão alimentícia também para informar se o dependente em questão aí recebe pensão alimentícia. Perfeito? Na tela de cadastro do empregado, pessoal, seriam essas informações, tá? Então, a gente viu que sempre são informações que dependem aí de mais considerações, né? E que a gente precisa ter um certo cuidado, tá? Aqui ele está dizendo a alteração não permitida, né? A opção selecionada no campo atividade simples nacional não é válida, né? Para o regime federal vigente nos parâmetros da empresa em 2019, tá? O que eu preciso ver com essa imagem aqui? Ele está indicando que ao gravar a tela do cadastro do meu empregado, a atividade simples nacional aqui não está de acordo com o que a empresa estava nessa vigência, tá? Então ele não permite essa alteração. O que eu tenho que fazer? Tem que acessar o menu controle e parâmetros, verificar na guia regime, né, que a gente verificou ontem quando eu configurei, qual era o regime da empresa. Então a empresa era não optante nesse período de admissão. Então eu tenho que deixar aqui a informação como não optante para poder gravar esse cadastro. Ó. Feito isso, o cadastro gravou e não emitiu o aviso, tá? Prometi para vocês que ia fazer a qualificação, né? Vamos clicar aqui no botão qualificar para ele realizar a consulta. Ele preencheu os nomes, né? E aqui a gente vai verificar ali o CAPTCHA. Demonstra aqui meu nome, data de nascimento, CPF e o NIS aí validado para essa situação. Pessoal, uma dúvida que sempre gera para vocês que enviam aí o e-social, né? E o que seria obrigatório para envio do e-social no cadastro do empregado, tá? Então, sempre que vocês tiverem com esse, realizando o cadastro do empregado, já tiverem que envio no e-social, os campos que forem obrigatórios para envio, eles automaticamente vão te indicar na hora de gravar um aviso indicando, ó, está faltando preenchimento de tal campo, tal campo, tal campo. Você consegue gerar um registro preliminar? Não, você não consegue, necessita de toda a informação. Então isso é gerado na hora de fazer aí o próprio cadastro do empregado, tá? Esse aqui é o cadastro do empregado, pessoal. A gente viu aí todas as informações. Que aí, semelhante a isso, a gente tem o cadastro do estagiário, tá? Em arquivo estagiários, cadastro. Realizando as mesmas considerações, só que um pouquinho diferente e tendo que informar mais as considerações de estágio, tá? Quando a gente realiza o cadastro do próprio estágio, pessoal, todas as informações do estagiário, elas vão estar aqui, ó, correspondente ao menu estagiários. Então, tanto o cadastro como instituição de ensino, agente de integração, coordenador de estágio e supervisor de estágio, a gente vai ter que estar realizando o cadastro aqui para informar no cadastro do estagiário, tá? E aqui no campo contribuintes, né? A gente vai cadastrar o contribuinte da empresa, ou seja, o sócio da empresa aí, ou um autônomo, um transportador, enfim, que tiver alguma consideração com a empresa, tá? O que é importante salientar aqui desse cadastro, pessoal? Que as informações são sempre semelhantes ao cadastro do empregado, ou seja, tem uma guia geral, tem uma guia profissionais aí semelhante ao cadastro, ele pode ser um pouco mais resumido, mas ele vai ter a mesma obrigatoriedade de informações, tá? Só que aqui para o cadastro de contribuintes ou transportador, pessoal, quando a gente for botar o início do contrato, a gente tem o campo categoria CFIP, tá? Ou seja, campo categoria CFIP e campo categoria social, para
poder informar que tipo de contribuinte é esse. Ou seja, é um contribuinte que é sócio da empresa, é um contribuinte que que é contribuinte de FGTS também, é um contribuinte individual, é um autônomo, é um transportador. Ou seja, geralmente a gente sempre informou com base na CFIP, e hoje a gente tem também a categoria do social, tá? As duas andam em conjunto. Então, aqui, ó, como exemplo, se eu informar a categoria 11, que é diretor não empregado e demais empresários sem FGTS, que é o mais utilizado aí para os sócios que são pró-laborista, né? Automaticamente ele vai puxar a categoria do social como 722 contribuinte individual, né? Diretor não empregado sem FGTS. Ou seja, porque já há uma correlação entre esses campos, tá? E onde a gente faz essas informações, tá? A diferença do que a gente preencheu lá do cadastro do contribuinte para o cadastro do empregado, por exemplo, é que aqui a gente tem o campo Prolabore, tá? Onde a gente vai informar que é semelhante ao salário do empregado, porém a gente precisa informar uma rúbrica, ou seja, quando a gente informou o empregado, a gente não precisou colocar um campo rúbrica ali informando a remuneração, mas aqui neste caso a gente precisa ao menos informar a rúbrica 100 e rúbrica de Prolabore, pois ele não vai calcular uma rúbrica ali de horas normais por um prolaborista, e sim a rúbrica aí que a gente formata. Até porque não há aí como eu posso dizer, um vínculo tão grande de contribuinte como de empregado, né? Uma ordem de cumprimento de horário ou de salário, né? Então, por isso que geralmente o cálculo de prolabore ele é um pouco mais tranquilo, assim, ele não tem tantos detalhes como de horas, horas faltas, as situações assim, tá? Pessoal, outra coisa que vocês podem notar aqui, né, que aquele primeiro empregado que eu cadastrei, ele era código 1, né, e aqui quando eu tento cadastrar um contribuinte, ele já me puxa o código 2, tá? Então, para demonstrar exatamente para vocês que a tabela sequencial é sempre a mesma, mesmo para contribuinte, mesmo para empregado, mesmo para estagiário, ou seja, o código vai ser sempre sequencial para essas três telas de cadastro, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o 1, eu não poderia, tá? Porque quando eu for gravar, ele vai me dizer que o código já existe, tá? E já foi informado no cadastro do empregado, tá? Aqui no caso, eu teria que preencher todas as informações do contribuinte. Mas seria essas informações para a gente verificar aqui do contribuinte, do empregado e do estagiário, tá? E aqui no menu arquivo ainda, pessoal, voltando aqui para a parte de sindicatos, né, e dos empregados, tá? Aqui no sindicato eu demonstrei as questões do piso salarial, né? Mas aqui, pessoal, gostaria de frisar novamente, né? A parte da guia de cálculo, de outros dados, de data de vencimento e contribuições, tá? Que são situações referentes a cálculos, tá? Assim, são opções específicas, como é a parte do parâmetros que a gente verificou ontem, tá? É, toda essa situação, pessoal, essas opções a gente pode também verificar no menu F1 ajuda, né? E precisa sempre que a gente tenha aí a consideração do cálculo que a gente necessita, já a estimativa do que a gente precisa, tá? Então aqui a gente vai ter ainda comissionado, médias, estabilidades, todas situações que são referentes aí a cada sindicato específico, tá? E por fim, pessoal, é aqui na guia empresas que a gente vai definir se esse sindicato deve aparecer ou não para todas as empresas, tá? Então, a partir do momento que a gente desmarca uma empresa, que elas não estejam em utilização com o empregado, ele vai poder primeiramente aí é, retirar este sindicato da empresa em questão, tá? De demonstração da empresa em questão. Perfeito? Sempre também, pessoal, atentando aqui que o botão soluções, né? Podem aí dar soluções específicas para vocês referente ao caso do sindicato. Então, ó, eu cliquei lá no botão soluções, né? Como eu demonstrei ontem, ele vai sempre alocar soluções que dependem do cadastro do sindicato ou que são feitas no cadastro do sindicato aí que podem estar atendendo vocês, né? Ou realizando aí uma opção desejada aí por parte do cliente. Perfeito? Bom, pessoal, é, agora eu vou estar respondendo as perguntas aqui que vocês me enviaram, tá? Se eu não conseguir responder todas aqui,
ou tiver alguma que não vou responder, eu vou tentar preparar depois um material aí para envio para vocês, tá? Bom, pessoal, primeira pergunta aqui: pode usar acento no nome ou isso pode vir a dar divergência? Bom, pode-se utilizar acento no nome, pode ser preenchido no cadastro, tá? Particularmente não tem dado problema nos últimos informativos que eu pude consultar, mas às vezes pode ser que ocorra alguma divergência quando a gente coloque, tá? E isso vai ser demonstrado de informativo para informativo, tá? Ultimamente, pessoal, não verifiquei mais nada de problemas com acentuação aí no nome, tá? Segunda pergunta, pessoal, aqui, ó, devo mudar a cláusula assecuratória? Bom, essa cláusula aqui você deve alterar de acordo com o contrato que você fez com o empregado, tá? Então, se o empregado vai ser regido, por exemplo, pelo artigo 481 da CLT, né? Ou ele está regido pelo artigo 479 ou 480, depende daquilo que foi acordado com o empregado e sobre sobre onde ele vai estar regido, tá? Você vai selecionar sempre a opção que ele está sendo regido, tá? Custo, geralmente o pessoal sempre fica aqui no 479, tá? Mas a gente acaba alterando de acordo com a situação que a gente venha identificar. Não estou conseguindo vincular o piso do sindicato para uma rúbrica de insalubridade de 20%, tá? Então, eu vou tentar fazer esse exemplo para você que fez essa pergunta aqui, tá? Por exemplo, você tem uma rúbrica, né? Que é a rúbrica 16. Possivelmente, acredito que você tenha feito isso, né? Criado uma nova rúbrica, não sei se seria a situação, né? E botado aqui a base de cálculo como salário mínimo estadual, certo? Quando eu coloco isso, o salário mínimo estadual, aqui diz que a gente vai calcular essa insalubridade de acordo com o salário mínimo estadual, tá? Para a gente vincular o salário mínimo estadual ao empregado, a gente precisa marcar esta opção de usar salário mínimo, né? E precisa ter alguma informação alocada aqui. Então, aqui em arquivos, tabela, salário mínimo estadual, categorias, a gente vai precisar ter uma categoria. Então, vou criar uma categoria geral, tá? E aqui em arquivo tabelas, salário mínimo estadual, tabela, eu vou criar uma categoria aqui para o estado de Santa Catarina, que é o estado na qual faço parte. Vou botar a vigência a partir de 1 de 2019, né? E vou incluir a categoria 1, que é a categoria geral que eu criei, com um valor de salário mínimo é, do estadual, né? Nesse caso aqui, vou botar um valor fictício como R$ 1.000, tá? Fiz essa opção, gravei, aqui está cadastrado, tá? Devo fazer o quê? Informar ao empregado esse salário mínimo. Ele habilitou Santa Catarina e habilitou a categoria que eu estou informado, tá? Quando eu clico em gravar, automaticamente está vinculado esse salário mínimo estadual. Quando eu lançar esta rúbrica para este cadastro de empregado, a base de cálculo dela vai ser feita conforme os R$ 1.000 que eu informei no salário mínimo estadual, tá? Por gentileza, você que fez essa pergunta, verifique se conseguiu visualizar isso ou se está ocorrendo algum erro específico, né, para essa situação. Quando a empresa altera a tributação, a informação vai automática para cadastro dos funcionários? Por exemplo, a empresa passou a ser do Simples Nacional em atividades concomitantes? Exatamente, tá? Essa alteração vai automática para o cadastro do empregado. Preciso registrar um menor aprendiz com um contrato de 24 meses, tá? Pessoal, a opção de menor aprendiz, tá? Para a gente cadastrar ele, a gente precisa botar aqui mensalista e a opção aprendiz aqui, tá? Duração de contrato, a gente vai clicar no botão reticências e vai colocar aqui a quantidade de dias do contrato, tá? Não é necessário marcar a opção de contrato de experiência. O código informado pelo sistema para contribuintes é uma continuidade da ordem do cadastro de sócios? Não. O código informado aqui para o contribuintes
aqui em arquivo contribuintes, tá? Vai ser sempre a continuidade do cadastro de empregado, do cadastro de estagiário, ou seja, sempre essa continuidade aqui, tá? Ele não tem a ver com o cadastro de sócio lá no menu controle sócios. Sobre o cadastro de dependentes, se eu não preencher a data de cessação do salário família, o limite de idade, o sistema não irá reconhecer automaticamente os 14 anos? Não, é necessário realizar essa informação, tá? Fazer o cessamento. A matrícula do primeiro funcionário você não cadastrou? Bom, cadastrei aqui a matrícula social, né? E não coloquei as informações aqui de matrícula, porque não, no caso aqui eu só coloquei as informações de forma fictícia, tá? Mas eu posso colocar aqui, né, de acordo com o livro registro, folha ficha e matrícula da empresa, tá? Isso aqui por uma informação aí para geração dos relatórios lá de ficha de empregado. Cadastro de contribuinte no campo serviço deve se preencher no campo, no caso, a própria empresa? Sim, pessoal. Geralmente o contribuinte ele fica sempre alocado na própria empresa, tá? Então, sempre se preenche aqui também o serviço número um, tá? Para indicar que o contribuinte está alocado à empresa. É, na guia profissionais, subguia de missão, local de trabalho, aqui, na hora de preenchimento está correto, mas quando importa para a RAIS, essa informação não é exportada, tem que ser feita manualmente. Bom, eu teria que verificar essa situação para ver o que está ocorrendo, tá? Não, não saberia responder essa pergunta, questão. Como faço? A empresa foi constituída em 1 de junho de 2016, só que está aberta desde 2015. Tem um funcionário que foi registrado em 1 de fevereiro de 2016. Já tentei colocar esta admissão e o sistema não aceita. Como faço o registro do funcionário retroativo? Bom, aí teria que ver, porque o sistema sempre vai aceitar de acordo com a data da constituição da empresa, ou seja, a gente só vai poder ter um empregado a partir da constituição da empresa, né? A não ser que o empregado ele veio de transferência de uma outra empresa e que a gente pode manter a admissão dela antes antes da admissão desta empresa, tá? Então, acredito que não tem muito o que se fazer, até porque eu acredito que não tem como a gente ter um empregado antes da constituição da empresa, né? Até porque se ele era empregado, provavelmente ele era em vínculo de informal, né? Só um momento.
O cadastro tem que ser feito um dia antes de começar ou após 2 dias. Exemplo, registrei hoje, amanhã pode começar. Bom, pelo que a gente tem levado da social, né, ele tem que ser feito imediatamente um dia anterior ao início da prestação de serviço do empregado, ou seja, um dia antes da admissão do empregado, tá? Sobre o cadastro de dependentes, sempre tem que marcar a opção utilizar no cálculo do imposto de renda, exato, tem que marcar para que, assim, para que seja considerado, tá? No caso de dependentes maiores de 8 anos, o sistema impedirá a gravação do cadastro se não houver CPF. Bom, pessoal, tem que ser avaliado, que eu acredito que o sistema ele está impedindo quanto à situação de 12 anos, tá? Não tenho certeza agora, mas é porque há divergências nesse cadastro, um para o E-Social e outro para a DIF, tá? Para o E-Social ele vai retornar um evento como invalidado pedindo o cadastro e para a DIF ele vai pedir lá na hora da DIF, tá? Mas o sistema tem sim um bloqueio que deixa eu verificar aqui se eu consigo visualizar de qual data que vai ser, tá? Só um minuto. Ó, 2010 passou. Aqui ele não gerou bloqueio até habilitando aqui para que seja informado, tá? Mas possivelmente nos informativos ali ele já vai solicitar essa informação quando for para realizar o envio. No caso de diretor que possui outro cadastro cooperado na mesma empresa, deve ser preencher múltiplos vínculos em ambos os cadastros? Bom, acredito que sim, porque ele vai estar tendo aí mais de um recolhimento, né? E é necessário realizar essa informação de múltiplos vínculos, tá? Então, só não entendi como ele tendo um cadastro na mesma empresa, tá? Isso eu não consegui entender. Mas se ele tem, por exemplo, um cadastro numa cooperativa, será necessário fazer esta informação, tá? Pessoal, só um momento. Pessoal, retornando aqui, só um momento.
do cadastro de sindicatos. Se quiser colocar o piso salarial no cadastro de empregado, ficará o mesmo piso ou devo informar? Ele sempre vai puxar ali, se tiver só um piso, ele vai puxar só o piso que tem cadastrado, tá? Mas caso desejar, você vai poder alterar ali, caso o sindicato tenha mais de um piso informado, tá? Pessoal, então é isso, treinamento, certo? É, Algumas perguntas aqui, como por exemplo, que eu recebi agora, de como cadastrar vale transporte para cálculo. A gente vai ver amanhã, tá? Amanhã é o treinamento de cálculo. A gente está fazendo os treinamentos, digamos, setorizados, tá? Ou seja, ontem a gente aprendeu aí a cadastrar em uma empresa, parametrizar a empresa, e hoje basicamente é como lidar com o cadastro do empregado e ver algumas informações essenciais, tá? É, Neste caso, pessoal, o treinamento de amanhã será respectivamente sobre os cálculos, tá? Lançamentos aí, e a gente vai ver algumas coisas aí para realizar afastamento ou rescisão do empregado, tá? Realmente lidando com a movimentação da empresa, tá? Lembrando que esses treinamentos são treinamentos iniciais, tá? Ou seja, para usuários iniciantes, aqueles que estão aprendendo a mexer, tá? No sistema, para que a gente possa aí auxiliar da melhor forma possível nesse início, tá? Então amanhã a gente volta com mais treinamento, basta consultar a nossa agenda de treinamentos na central de soluções, tá? E a gente vai estar trabalhando em cima disso, perfeito? Pessoal, caso tenham mais alguma consideração aí, pessoal, podem enviar um e-mail para o treinamento.domínio@thomsonreuters.com, tá? Que a gente vai estar é, verificando aí suas considerações e podendo auxiliar, tá? Vou estar enviando o e-mail ali no bate-papo, tá? Para que vocês possam anotar aí, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem enviar um e-mail para treinamento.domínio, tá?